Irmãos, existe uma ação do diabo contra a família. A família é a base, é o cerne de todas as coisas. A gente vê em ideologias, sejam elas ideologias sociais, sejam elas ideologias políticas, sejam elas ideologias até econômicas, tudo aquilo que quer subverter aquilo que Deus construiu, ataca a família. E todo ataque na família tem como principal ação tirar o pai, tirar o homem do lugar para que possa atingir as gerações, ou seja, os filhos. Por isso que é muito importante que você esteja aqui, seja você solteiro, seja você casado, seja você jovem, porque nós precisamos casar, você que é jovem, você que é solteiro, nós precisamos casar entendendo sobre tudo isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, e no meio de uma pandemia em que saúde pública, em que resolver o problema da saúde, deveria ser o alvo, né, de um trabalho, de uma nação. A gente vê tanta coisa sendo aí votada nos bastidores, sendo, né, arquitetada para poder tocar a família, para poder desconstruir a imagem do homem. No meio de uma pandemia, você vê o STF lá julgando a respeito da não obrigatoriedade da Bíblia em bibliotecas. E que isso tem a ver, irmão, com a urgência daquilo que estamos vivendo hoje. Tem a ver com velar o cristianismo. Então, esse é o tempo em que a igreja precisa entrar em um lugar, e a gente fala tanto do posicionamento da igreja, mas não existe igreja posicionada sem famílias posicionadas, e não existe famílias posicionadas sem homens posicionados. Amém? Você recebe isso? Abre sua Bíblia, vamos lá, já durante a escritura, durante a palavra a gente vai conversando. 2 Samuel capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam à guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Na primavera, época em que os reis saíam à guerra, era nessa época que os reis saíam para a guerra. Por que na primavera? Porque na primavera não tinham chuvas, porque na primavera os acessos, as estradas estavam secas, na primavera não tinha um frio excessivo que congelava, né, os soldados no trânsito, no deslocamento de tropas. Por isso era na primavera, no tempo em que o frio era ameno e que não havia quantidade de chuvas, que os reis saíam para a guerra. Davi então, ele envia para a batalha o seu general, um dos generais, Joabe, e os oficiais de todo o exército de Israel. E eles vão lutar com quem? Grave esse nome. A batalha era contra os amonitas. Irmãos, tudo existe um porquê. Porque a batalha contra os amonitas, contra os filhos de Amon. E então eles cercaram os amonitas em Rabá. E olha só que interessante, eles derrotaram os amonitas. Diga comigo, os amonitas foram derrotados. Vou tentar de novo, diga, os amonitas foram derrotados. Olha a riqueza desse versículo. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A conclusão do primeiro versículo, mas Davi permaneceu em Jerusalém. No tempo em que os reis deveriam ir à guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Irmão, nós estamos falando de um homem
que a Bíblia chamou de homem segundo o coração de Deus. Estamos falando de um homem que talvez seja o homem mais valente das Escrituras. Estamos falando de um homem, irmãos, que quando ele é consagrado, quando o Senhor de uma forma especial começa a trabalhar a vida de Davi, ele derrota um mercenário de Gate chamado Golias, entrando em uma guerra, em uma luta que não era sua. Aquela luta não era dele, porque embora fosse do seu povo, embora fosse contra o seu Deus, ele não era um soldado e por isso a guerra não era dele. Ele vai à guerra, você sabe da história, levar mantimento, levar algum tipo de alimento aos seus irmãos e ao rei Saul. E ali então ele começa a se deparar com um ambiente que o indigna, porque o que Davi tem é virilidade, o que Davi tem é hombridade, o que Davi tem é coragem, o que Davi tem é fé, o que Davi tem é esperança, o que Davi tem, irmãos, é santidade, sabia disso? Santificação. O Sermão da Montanha diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E Davi, na antiga aliança, ele via o Senhor. Enquanto o Espírito Santo ainda não habitava no homem, visitava o homem e visitava Davi, porque ele era santo. Um homem cheio da santidade de Deus, um amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que entrou para fazer história quando lutava uma guerra que não era sua. Um homem então, quando foi ungido para que se tornasse rei de Israel, até que Saul fosse removido, ele soube respeitar tudo isso. Um homem de honra. Davi, tu é o melhor guerreiro que existe. Davi, tu é o melhor general que existe. A palavra de Deus diz que era pelas mãos de Davi que Israel recebia as suas vitórias. Era ele que comandava os exércitos de Israel já no tempo de Saul. Então era um homem de guerra, um homem alinhado com o combate. E ele poderia então, já ungido, porque ele já tinha sido ungido rei. Só que Saul ainda era vivo. Mas como é que Samuel me unge rei? Só que o antigo rei, que é Saul, ainda está lá. Então diziam para ele, vai lá, faz alguma coisa. Ele, eu não. Foi Deus que levantou Saul, Deus que tire. E eu não vou tocar naquele que Deus ungiu. Você está me entendendo? Então a gente poderia passar aqui falando das qualidades desse homem. Só que diz a Bíblia que no tempo em que os reis deveriam sair à guerra, Davi permaneceu no palácio, a guerra contra os amonitas. Verso 2: uma tarde Davi levantou-se da cama. Esse texto, cada frase fala muito conosco. Verso 2: travou? Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher, em algumas versões muito formosa, em outras versões linda, tomando banho. Segundo ponto, eu pergunto para você, uma bela tarde, é hora de um rei estar em casa, deitado na cama, passeando no terraço e ver uma mulher muito formosa se banhando. Mandou alguém procurar-se a saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Diga assim, esta mulher era linda, formosa, bonita, e tinha marido. Davi mandou
que trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Irmãos, o espírito da sensualidade, o espírito da imoralidade, é nessa linha que eu quero caminhar com você. É algo capaz de neutralizar todo o potencial de reação de um homem. O espírito da sensualidade, da imoralidade, que está tomando conta agora desse homem, chamado de homem segundo o coração de Deus, é um espírito capaz de destruir o potencial de reação. Vai pegando isso no seu espírito. É um espírito capaz de atrofiar a mobilidade, a sensibilidade espiritual de um homem. Quando Davi começou a se envolver, e eu digo não com essa mulher, mas começou a se envolver com esse principado que estava sobre essa ação. Não estou falando que Betseba era um principado. Betseba era uma baita de uma mulher, irmão, tchan, daquela. Uma mulher daquelas que ainda existem muitas hoje. Só de você olhar, você fala, uau. Aí você não olha a segunda vez, porque você diz, não é minha. Quando você olhar para uma mulher e dizer, uau, quase dizendo, aí sim, aí você já fala, aí não, não é minha, não me pertence. Não olha de novo não, irmão. Tem gente ensinando por aí, você pega umas lives, vai estudar, falam muito de uma maturidade espiritual, do homem que está maduro espiritualmente, controlado pelo Espírito. Aí você pode olhar para uma mulher, um avião, uma mulher, e você pode olhar e olhar de novo, e olhar e admirar e ficar de boa, porque se você estiver maduro, né, você sabe dividir as coisas. Irmão, talvez essa maturidade exista. Eu queria que você orasse por mim, se você chegou nela. Porque eu vou dizer, irmão, olha mesmo, olha uma vez, olha duas, olha três. Depois você sai daquele lugar, aquilo fica no seu pensamento. Às vezes você torce, poxa, eu podia, né, ver de novo aquela mulher, encontrar em algum lugar. E aquilo vai dominando a sua mente, porque você está sendo enredado por um espírito de sensualidade. Então eu procuro, irmãos, tudo que eu olhei e achei muito atraente num primeiro olhar, eu falo, estou dando linha, estou vazando. Uma das falas na biografia de Billy Graham, irmãos, foi o maior, depois, né, dos tempos bíblicos, foi o maior evangelista deste século. Tem algumas fotos ali que você vê estádios lotados, natados de pessoas, de gente. Estádios, milhões de pessoas em cruzadas de evangelismo na África, estádios cheios em todo o mundo. Aí falavam, o que era isso? Era o time da época jogando, não era Billy Graham pregando o evangelho. Quando não tinha internet, quando não tinha divulgação, quando não tinha televisão, o homem já enchia estádios. Foi o único homem, irmãos, que não sendo presidente, sendo um evangelista, ele morreu com as honras, foi sepultado com as honras de um presidente norte-americano. As honras que um presidente norte-americano recebe, Billy Graham recebeu no seu sepultamento e no seu enterro. Era um homem que um presidente era empossado como presidente, né? Hoje em dia os pastores querem tirar uma foto com o Bolsonaro, querem tirar uma foto com o presidente, com fulano de tal. Então, né, fazem alguma coisa para ir até a autoridade. Nos Estados Unidos, quando um presidente era empossado, procurava Billy Graham para receber a sua bênção. Cadê o Billy Graham? Você está entendendo?
do que estamos falando. E perguntaram para ele: Billy Graham, você não tem pecados? Como é que é a questão do pecado, da relação com o pecado na sua vida? Você não tem pecado? Ele falou: claro que tenho muitos, todos nós temos pecados. E ele dizia: a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. A fugir da aparência do mal. E qual que é então uma das suas fraquezas? Diz pra gente. E ele falou, a biografia de Billy Graham fala isso, irmão. Você pode procurar lá, você vai encontrar: mulher. Aí a pessoa que estava entrevistando ele perguntou: mulher, então, você então gosta de mulher? Demais. Velhinho lá, o Billy Graham, irmão. Aí ele falou: então você já caiu com mulheres? Já pecou alguma vez com elas? Não, nunca pequei em adultério, nunca tive uma mulher que não fosse a minha esposa. Então como é que você faz? Por gostar muito delas, eu passo a 100 metros de cada uma delas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos conhecer as lacunas que existem na nossa alma. Lacunas de debilidades, brechas abertas no qual o inimigo entra, acessa a nossa mente. Para alguns, bebida. Para outros, vícios. Para outros, pornografia, sensualidade. Para outros, ganância. E às vezes o que é perigoso para você não é para mim, mas o que é para mim não é para você. Mas nós precisamos entender qual é a brecha da nossa vida. Para outros, muitos homens, preguiça. Tem homem, irmão, que é cozido de preguiça. Que até na igreja você vê, irmão, fica de pé, a mulher levanta, os filhos levantam, ele fica sentado. Te achou, varão. Ele fica sentado. Trabalhei demais. Sua mulher não trabalhou? Não lavou? Não passou? Não cozinhou? Não foi buscar menino? Não foi no supermercado? Não foi? Não voltou? Está de pé. A mulher que trabalha fora não enfrentou patrão, não fez o que tinha que fazer. Por que você está sentado, irmão? Você é a referência da sua casa. A direção é: fica de pé, levanta. Pequenas coisas, mas que geram exemplo, que geram modelo. Então, algumas brechas do homem é preguiça, é cozido de preguiça. E às vezes, irmãos, estamos sim reclamando: o nosso negócio não vai para frente, as coisas não dão certo, estou sempre precisando, estou sempre no vermelho, tanto tempo no negócio. Irmãos, reveja. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para pisar em você, eu estou aqui para te ajudar, te pedindo: reveja. Reveja se não tem insolência, preguiça, negligência naquilo que se faz. Reveja se você não pode dar o melhor, caprichar um pouco mais, divulgar o seu serviço um pouco melhor, amar um pouco mais do que você faz, ter mais brilho, mais ânimo, para que Deus possa prosperar aquilo que você está produzindo. Então, qual é a lacuna que há na nossa vida? Então eu quero dizer para você que nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, tem gente que atinge uma maturidade tão grande, ou acha que atingiu, que, por exemplo, pode ir em qualquer lugar, ver qualquer coisa, passar em qualquer coisa. Perigo, irmão, alerta, fugir da aparência do mal. Eu quero dizer para você, eu estou falando de mim. Tem alguns filmes indicado por irmãos da igreja. Não, pastor, a série boa é tal. Não sei o que, eu fico quase 6 meses sem assistir um filme, por falta de tempo mesmo, não por falta de vontade. E às vezes vou assistir a série, e a série é boa mesmo, é empolgante. A série tem um tema bacana, tem um enredo legal, irmão, mas tem tanta cena, tem tanta coisa de sexo, tem tanta coisa, aquela trem fervendo e tal, e cada episódio é 3, 4 coisas. Eu falei: irmão, isso não é para mim não. Aquilo incomoda o meu espírito. Talvez é porque eu seja imaturo ainda, preciso buscar mais o Espírito Santo. Mas aquilo incomoda.
Aí vai indo, aí já começa, já não é mais homem e mulher, é homem com homem, mulher com mulher, e não sei o quê. Só que se você pegar a série, é inteligente, é bacana, dá vontade de assistir, para você falar, cara, o que aconteceu? Aí você começa a passar aquelas cenas ali, não quero ver homem com homem, não quero ver mulher com mulher, não quero ver nem homem com mulher, isso aí está muito, muito exagerado. Aí você vai passando, porque você quer saber o que vai acontecer, mas eu assisto 4 episódios, 5, e tem série que não tem fim, né, irmão? Não acaba nunca. Mas no 4º episódio, no 5, o Espírito Santo fala, vai ler sua Bíblia que você ganha mais. Não é porque eu sou espiritual não, irmãos. Espírito Santo, vai dormir com a sua esposa que você ganha mais. Vai passear com a sua namorada e falar de propósito que você ganha mais. Sai disso aí. Porque, querido, o Espírito Santo me incomoda. Eu estou vendo aquilo ali, a minha mente, a minha razão está inteligente, é legal. A série não é só isso, tem uma história por trás, bacana. Mas isso aqui está minando, sabe, o meu sentido. Aí eu acabo aquilo ali, vou dormir com a cabeça ruim. Vou dizer para você, tem hora que eu penso nisso. Do nada estou fazendo uma coisa e penso nisso. Aquela série, eu preciso ver a série de novo, o próximo episódio. Aí o que eu penso do próximo episódio é uns negócios esquisitos. Eu falei, não dá não. Por isso, irmãos, fugir da aparência do mal, do espírito de sensualidade. Não entra nesse lugar, eu sou maduro, eu sei separar as coisas. Então, Davi, aquele homem, que é o homem segundo o coração de Deus, ele entrou num lugar que ele está perdendo a vontade de fazer aquilo que ele mais amava. Eu não sei se você entende isso, mas sabe como é que era a oração de Davi? O Senhor adestra as minhas mãos para a guerra. Sabe como é que era a oração de Davi? Contigo eu salto muralhas, contigo eu venço um batalhão. Ô tangedor Natan, tangedor Davi, faz um cântico, cria uma canção. E a canção de Davi era guerra, guerra, guerra. Ele suspirava guerra, ele amava guerra, porque ele foi, irmãos, chamado para isso. Ele unificou as tribos de Israel. No tempo de Davi, Israel foi unificado em 12 tribos. Por isso que Jesus é chamado do filho de Davi, porque Jesus novamente virá, o descendente de Davi, para unificar todas as tribos em uma única tribo, em uma única igreja. Porque a igreja hoje tem várias tribos, mas Jesus vem para unificar em uma só tribo, em uma só igreja. E ele, não sei se você está pegando no seu espírito, o espírito da sensualidade. Quando nós entramos nisso, nós vamos deixar de ter prazer, vontade, desejo de fazer aquilo que a gente mais gosta. O que Davi mais amava era a guerra. O que Davi mais amava era estar no meio do seu povo. Davi, irmãos, criou uma tropa de valentes, chamados os valentes de Davi. Uma confederação de guerra conhecida em todo o mundo, chamado de valentes de Davi. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei se você lembra lá daquele filme Troia, quando fala, né, de Troia, Aquiles, o exército de Aquiles, que a história, quando fala da Grécia, quando fala de Troia, fala da realidade da existência desses homens valentes. E eu quero dizer para você, a história de Davi é real. Ele tinha 12 valentes, e a Bíblia fala que os homens que Davi treinou, irmãos, acertavam um fio de cabelo com uma flecha. Não sei se você está entendendo isso. Eles lutavam até a espada grudar na mão. Com uma lança derrotavam 800 homens, faces de leões. E Davi ensinou para eles honra, ensinou para eles virilidade, hombridade, aliança. Só que aquilo tudo que Davi mais prezava, o que está acontecendo agora? Ele está sendo, irmãos, entra lá na escola do Marcelo, ele está sendo roubado na sua identidade.
Ele está sendo defraudado na sua identidade. A sua identidade está sendo desconfigurada. Quem está me entendendo? Presta atenção. A sua identidade está sendo desconfigurada. Ele está deixando de ser quem sempre foi. Ele está deixando de ser um homem segundo o coração de Deus, para se tornar o quê? Um homem cheio de sensualidade, um adúltero, um profano. Você pensa comigo, vamos lá, que no tempo em que os reis deveriam sair à guerra, Davi fica, e numa bela tarde de primavera, o palácio florido, ele está andando depois de sair da cama, fazendo não sei o que da cama. O que você acha que ele estava deitado na cama, irmão, dormindo? Na minha imaginação ele estava pensando nela. Na minha imaginação ele estava pensando nela. Por que Davi não foi para a guerra, irmãos? Porque ele articulou o bote. Ou você não consegue entender isso? Que o seu povo está lutando contra os amonitas, e ele articulou uma situação. Então os reis saem para a guerra. Diz o texto bíblico que todo o exército vai junto. Indo todo o exército junto, irmãos, presta atenção, diminui muita gente, todo o exército está fora. Os olhares dos anciãos, os olhares dos governadores, os olhares dos líderes de Israel estão aonde? Na guerra. Não está no palácio. Todo mundo está de olho aonde? Na guerra. Sabe onde está a arca da aliança? Que ficava guardado geralmente nas cidades sacerdotais, no tabernáculo de Moisés, que ainda existia, porque aqui ainda não tinha o templo de Salomão. Então aquele tabernáculo de Moisés era montado em cidades sacerdotais que se moviam, mudavam de geografia, de lugar, Siló, Nobe. E a arca foi tirada e foi levada para o lugar do combate. Então está todo mundo com as atenções no combate. Aí mais um detalhe, o comandante, um dos líderes de guerra, chamado Urias, o hitita, que é marido da Bete, também está na guerra. E ele então levanta, e passeando no palácio, ele olha de uma janela. Quantas janelas tem um palácio? Diga para mim. Quantas janelas tem um palácio? Ele olha na janela, no horário da Bete toma banho, na janela virada para o tanque da Bete, aonde o marido da Bete não está, e diz: uau, que mulher, eu não aguento mais pensar nela, eu não aguento mais desejá-la, eu sou rei, eu posso ter todas as coisas. Chame alguém, os soldados da guarda que ficaram aqui, quem é aquela mulher? Você sabe? Você pensa que ele não sabia quem era aquela mulher? Quem é aquela mulher? Alguém falou: ela é Betseba, filha de Eliã. O pai dela faz parte do governo de Israel. E ela é mulher, esposa do comandante de guerra Urias. Olha só o soldado já dando a ficha. Você acha que o soldado já não sabia? Um soldado da guarda de Davi está com o olho em Davi, porque precisa proteger a vida dele. E está vendo, vai dar ruim, porque o rei, o nosso comandante, está fazendo o que não deve. O que ele nos ensinou a não fazer. Feitiço. Irmãos, o que atua nesse lugar é um principado espiritual. E a Bíblia diz, irmãos, que o espírito da sensualidade arranca os olhos do entendimento, emburrece o homem. O homem entra num lugar de ficar totalmente tolo, de ficar literalmente burro.
Quantas pessoas você já viu aprisionada por esse espírito? E chegaram para essa pessoa e disseram: cara, você não está vendo que você vai acabar com a sua família? Você não está vendo que você vai desgraçar a vida dos seus filhos? Você não está vendo que suas finanças depois disso vão acabar? Você não está vendo, você não está vendo, você não está vendo? Está todo mundo vendo, só ele que não vê. Só ele que não vê. Porque a Bíblia, Provérbios, fala sobre isso. É como se a mente, irmãos, fosse deturpada. É como se a identidade fosse desconfigurada. Aquilo ali foi premeditado. E eu queria que você pensasse nisso. O espírito de sensualidade, o espírito de imoralidade. Talvez você esteja aqui nessa noite: ah, pastor, nem tem esposa, o que eu estou aqui? Não, irmãos, aquilo que você faz com a sua namorada lá, é isso aqui, ó, é esse principado. A masturbação lá que você faz na sua casa, pensando na menina da escola, na menina da academia, na secretária do serviço, é esse principado aqui. Você não precisa ser casado, não. Pode ser solteiro. O que Davi estava fazendo no quarto, será? Deitado. Dormindo ele não estava. Eu acho que ele já levantou igual um dragão, queimando. Não com o fogo de Deus, agora com o fogo, irmãos, sabe de quem? Dos amonitas. Pensando. Quem sabe masturbando. Quem sabe criando situações na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acabei de falar de Billy Graham aqui e dizendo: fugir da aparência do mal. Irmão, essas coisas não chegam de repente na sua vida. Você não vê uma mulher bonita na academia, no outro dia cair com ela. É assim que acontece? Você não vê uma menina bonita no seu serviço, cliente sua, fornecedora, cair com ela. É assim que acontece? Não, você vai cada dia bebendo um pouquinho. Você vai cada dia bebendo um pouquinho. Olhei, achei bonita e gostei. Olhei de novo. Me aproximei. Troquei uma ideia, uma brincadeirinha, uma coisinha ali. Irmãos, em casa, estúpido, com os filhos, com a esposa. Em casa, um cavalo. Em casa, mal-humorado, grosseiro. Mas com a mocinha lá: ô, precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Ô, linda. Você não chama sua mulher de linda, desgraçado. Mas a moça lá você chama: ô, linda. Um dia eu vi um homem chegando na clínica lá. A gente tem as secretárias nossas que trabalham lá. Ele chegou: oh, bom dia, flor do dia. Eu falei: flor do dia é o capeta. Porque eu sei quem é esse homem, sei que é casado. E já falei para as meninas, eu falei: abre o olho de vocês, vocês também são casadas. Isso aí é demônio. Quê? Como assim demônio? É demônio. Quer que eu pregue para vocês a palavra aqui? Fugir da aparência do mal. Aí, irmãos, é pele de seda. Posso te ajudar? Oh, vem cá, tal. Não, tudo aqui, tal. Uma educação. Oh, linda. Meu amor. Você não chama a sua esposa de meu amor, você não chama a sua esposa de linda, mas chama a secretária, chama a cliente, chama a fornecedora. Nós somos assim. Aí começa a cevar aquele ambiente. Era isso que Davi fez. Foi bebendo de pouco. Depois você cria uma artimanha para pegar o telefone da pessoa. Peguei o contato. Pronto. Já está, irmão, 50% caído. Pegou o contato. Aí troca mensagem de cá, troca mensagem de lá, troca mensagem de cá. Aí vai bebendo cada vez um pouquinho. Aí, irmão, já faz sexo com a esposa, pensando na fulana, e vai cada vez bebendo um pouquinho. Aí se masturba no banheiro, pensando na fulana, e vai cada vez bebendo um pouquinho. Irmãos, você, eu, seja quem for que entrou nesse espírito, já está caído. Porque tomou a mente, arrancou os olhos do entendimento. É como se fosse um feitiço, e a pessoa não reage mais.
O que esse espírito tirou de Davi? Vamos lá, para que você entenda a palavra. O potencial de reação. Davi era o valente mais poderoso da Bíblia. Nenhum homem no Antigo Testamento foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Nenhum homem foi chamado de amigo de Deus. Nenhum homem, irmãos, tinha a avidez para a guerra que Davi tinha. Mas o que esse espírito fez? Arrancou o potencial de reação. Não quero mais ir para a guerra. Arrancou a sensibilidade no espírito. Não faz mais os hinos, os cânticos, porque começou a ficar velada a sua relação com Deus. E sabe qual é o maior problema disso? Presta atenção. Muitas vezes você já ouviu sobre essa história, mas eu quero te mostrar um pano de fundo diferente. Um dia desses, pregando aqui atrás, eu falei, irmãos, que dons são irrevogáveis. Dons do Espírito Santo são presentes que Deus dá. E Deus não é do tipo de gente que quando você pisa na bola, Ele te tira o que Ele deu. Você pode continuar fazendo muitas coisas de forma que a palavra fala que nós vamos fazendo um muro, porque os nossos pecados fazem separação. Então quem constrói o muro sou eu, não é Deus que some, é eu que construo um muro. Que aí eu perco acesso até destruir esse muro e voltar à intimidade. Mas ainda nesse espírito, muitos homens ainda conseguem cantar. Muitos homens conseguem tocar. Muitos homens conseguem pregar. Muitos homens conseguem usar a sua técnica eloquente para fazer com que pessoas chorem, com que pessoas se derretam, com que pessoas aceitem a Jesus. Muitos homens conseguem se mover ainda no dom. Oram e pessoas são curadas. Repreendem e demônios saem da pessoa, porque é pelo nome de Jesus, é pela chave que foi entregue. Então isso, às vezes, a pessoa vai se envolvendo nesse novelo. Por isso que a palavra fala assim, olha, deixai o pecado e os embaraços. Duas coisas diferentes. Deixai, Hebreus, né? Deixai os pecados e os embaraços que estão de perto, nos assedia. Então quem que de perto? Ah, meu filho. Irmão, em nome de Jesus, não perca a bênção não. Se der vontade de você de ir embora, resista. Se você não conseguir resistir, vai mesmo, vai em nome de Jesus. Mas Deus quer derramar algo poderoso aqui nessa noite. Tem gente, irmãos, que está tão cansado, e chegou aqui cansado, que não consegue se entregar ao ambiente e receber o que Deus está entregando. Aí depois, reunião. Não, irmãos, Deus está derramando algo poderoso aqui nessa noite. Só que você precisa se voltar a Deus para receber. Sair do espírito de aflição, daquilo que te prende lá fora, e falar, cara, se entregar àquilo que Deus quer fazer. O que eu estava falando? Antes de abrir esse adendo. Isso. Aí pastor Wellington está conectado. Glória a Deus. Hebreus fala isso. Deixe o embaraço, o pecado e o embaraço que estão de perto, nos assedia. E, o que diz o texto? O que diz o texto? E correi a corrida que nos está proposta. É correr. Por que tem tanta gente, irmãos, tantos homens se arrastando? Porque estão presos nos pecados e embaraços que estão de perto, nos assedia. De dia, de noite, no Facebook, no Instagram, na empresa, na academia, em todo lugar,
sua mente, seu coração é minado 24 horas. Ah, pastor, não é bem assim não. Então ora por mim, porque para mim é assim. Em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, minha mente é bombardeada 24 horas. 24 horas. E naquilo que eu posso resistir, vou resistir o diabo e ele fugirá de vós. E o que eu não consigo resistir, fugir da aparência do mal, corre depressa. Porque, irmãos, o pecado que tão de perto nos assedia. Pecados embaraços. Tem gente que não está pecando ainda, mas já está embaraçado. É por isso que eu não fico lá nos filmes, na série. Porque tem coisa que não é pecado ainda, mas é embaraço. E o embaraço tem hora e tempo para se tornar pecado. Então não é só o pecado consumado, do embaraço eu já tenho que fugir. Por quê? Porque o embaraço me impede de correr. Deus não te quer te arrastando. Deus não te quer cochilando na igreja. Deus não te quer, irmão, sentado quando a sua família está de pé. Deus não quer sua esposa orando de madrugada enquanto você dorme. Deus te fez como cabeça do seu lar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a sua mulher é mulher de oração, é mulher de fogo, é mulher de guerra, é mulher que conhece. Tem homens que são intimidados por aquilo que a mulher se tornou. O objetivo dela não foi te intimidar, mas o lugar que ela entrou em Deus te intimidou. E em vez de te trazer junto, você recuou. Porque a mulher está tão santa, a mulher tem sonho, a mulher tem visão, a mulher fala em língua, a mulher tem entendimento, e você não tem nada disso. E você vai recuando. E tem mulheres que já usam isso para estabelecer a voz de Deus dentro de uma casa, aí que o homem recua mesmo. Mas não, a mulher pode ser o que for. Deus chamou você para ser o governo da sua casa. E não importa o quanto que ela ora, o quanto que ela sabe, o quanto de sonho, o quanto de visão, você é o cabeça da sua casa. Você é o cabeça da sua casa. A mulher, irmãos, a mulher quando ora, quando clama, é intercessão. O homem quando ora é governo estabelecido. Por isso que quando ela ora, ela só está botando ali um fermento para que possa crescer. Quando ela está orando, ela só está colocando ali um catalisador, alguma coisa que ajude a acelerar. Mas a oração da mulher, por mais intensa que seja, é só intercessão. Mas quando o homem chega, a oração do homem é sentença, é governo estabelecido, porque chegou aquele que de direito tem autoridade para legislar sobre aquele ambiente familiar que o Senhor entregou. Eu preciso entender isso e assumir esse lugar na minha casa. Você precisa entender isso. Não interessa o quanto a sua mulher tem visão, revelação, fala em língua, tem dons, tem isso, tem aquilo, e você não tem nada. Você tem por direito. Você tem por eleição. Você tem, irmãos, a chave. Você tem o governo da sua casa, porque o Senhor entregou para você. Então a gente precisa entender isso. Davi premeditou tudo aquilo, assim como nós premeditamos. E foi tirado de Davi fazer aquilo que ele mais amava. Quantos aqui, irmãos, amavam tanto estar com o Senhor? Amavam tanto o chamado de Deus para a vida deles. Amavam tanto estar na presença, na congregação dos santos. Mas algo vem velando. Culto chato. Culto comprido. Culto não sei o quê. Ah, o louvor não gostei, o Natan tá feio. Podia ser outro mais bonitinho, né, Natan? Nós vamos perdendo, irmãos, o desejo. Quantos irmãos amavam a sua esposa? Sonhavam com o cheiro dela.
sonhavam com a voz dela, sonhavam com a hora de voltar para casa e tê-la nos braços. Quantos aqui, irmãos, não beijam mais a esposa? Tem homem, irmãos, nós temos reclamação disso quando discipulamos casais. Tem homens que nem no sexo beijam mais a sua esposa. Não beijam mais a esposa. Você sabia que são em relações com prostitutas que não a beijam? Muitas prostitutas, você pode fazer o que quiser nas genitálias, pode tocar no seu corpo inteiro, mas você não pode beijá-la. Isso para a maioria das prostitutas é uma regra, uma lei, porque o beijo representa aliança, representa sentimento, e ela está deixando claro, não há sentimento aqui, é negócio. Tem homens que não beijam mais a sua esposa na hora do sexo, e fora do sexo então? Não chega mais perto, não dá um beijo de língua, não cheira o cangote da mulher, porque, irmão, está aprisionado. A mente está aprisionada, pensando lá, sentindo lá, desenvolvendo tantas coisas, bebendo cada dia um pouquinho. Você que não é casado, está em casa, preso no espírito de pornografia, cada dia um pouquinho, masturba daqui, masturba dali. Estava lendo uma história esses dias, irmãos, de um cara que entrou numa noia tão terrível, que via as mulheres passando e dentro do carro, ele tirava seu órgão genital para masturbar dentro do carro, dentro do local de serviço, corria para o banheiro, na academia corria para o banheiro, e fazia isso 15, 20 vezes por dia. Demônio, não é hormônio, é demônio, é diferente. E demônio, irmãos, não adianta espiritualizar tudo, você precisa tomar uma decisão, tomar vergonha. Você precisa entrar num lugar em Deus de remissão. Davi foi planejando isso, pouco a pouco, tempo a tempo, pouco a pouco, trouxe Betseba, se deitou com ela, ele engravidou. Aí sabe o que ele vai fazer? Você sabe bem a história. Ele manda uma carta para Joabe e diz: mande Urias para cá. Mande Urias para cá, Urias vem. Quando Urias chega, dizem: o rei te chama. E quando Urias chega lá, ele não entende nada. O que Davi está fazendo aqui? Porque ele me chamou da guerra. Urias se apresenta para ele: pois não, comandante. Uau! Que o Senhor precisa, que possa eu servi-lo. Eita, irmão. Dizem que Golias ungiu Davi para a guerra. Samuel ungiu Davi para o trono. E Urias ungiu Davi para a vida. Porque, irmãos, nós vamos encontrar pessoas no caminho que é simplesmente Deus nos trazendo de volta. Pois não, comandante. O que eu posso fazer para o Senhor? Sabe o que diz o texto bíblico, irmãos? Que Davi dá uma bolada para ele. Davi dá um prêmio para ele. Cara, você é um comandante de guerra, você é um soldado exímio. Davi diz assim: você deve estar muito cansado, você deve estar sobrecarregado, você deve estar exausto, muito tempo sem ver sua mulher, só faltou falar, né? Sua mulher é linda demais, eu concordo contigo. Então vai para sua casa. O plano dele era que ele viesse, lógico, deitasse com a esposa engravidou, o filho é de Urias, não é meu. Então falou: olha, vai lá, vai deitar com a sua mulher. Eu penso que ele pegou, irmãos, assinou um cheque, 2, 3 mil reais, e falou: é um prêmio para você. Está aqui também, ó, a reserva lá do hotel, lá na praia, ó, o hotel é top, pode ir lá, já está uma reserva só para você e Betseba.
Pode ir com a sua esposa, está aqui, o hotel está reservado, pega o cheque, faz as compras, compra umas roupas bonitas para ela, vai passear, é o seu prêmio, por ser um soldado leal, por ser um soldado forte, por ser um comandante fiel, vai para lá. E esse homem pega, sai, volta. Vai descendo as escadarias do palácio, vai descendo as escadarias, vira, olha para dentro e diz: não pode ser assim. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele senta na escadaria do palácio, pensando, ele deita na escadaria do palácio, ele dorme na escadaria do palácio, e chega alguém e diz: teu servo Urias dorme na escada do palácio. Mande chamar ele de novo. Aí chegou lá e falou: Urias, o que aconteceu, Urias? O que aconteceu? O que está pegando? Por que você não foi para casa? E ele diz assim: meu comandante está na guerra, junto com os meus amigos, junto com os seus soldados. A arca da aliança, pelo qual se invoca o nome do Senhor, o Deus de Israel, não está no tabernáculo, também está na guerra. Como posso eu estar longe da presença e das tropas a quem eu sirvo? Como posso eu deitar com a minha mulher? Eu quero mostrar para você, olha só, o texto diz assim, verso 9 de 2 Samuel 11, verso 9. Mas Urias dormiu na entrada, na escada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, olha o verso 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. A arca está em tendas, os homens estão em tendas. Meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Em outras versões diz assim: eles dormem no sereno. Ei, teus soldados dormem no sereno. Aí diz assim: como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Agora veja, interrogação, fecha aqui, e aqui começa: juro por teu nome. Aqui não é mais Urias falando, é o próprio Deus falando pela boca de Urias. Juro por ti, Davi, pela tua vida, que não darei a você um álibi para que você se esconda atrás dessa barbárie. O próprio Deus falando. Aqui não é mais Urias, é o próprio Deus falando. Eu juro por ti, para te proteger, que não te darei. Deus está falando para Davi: eu não te dou esse álibi para que você se esconda atrás disso para o resto da sua vida, porque eu quero que você continue no trono, eu quero que você continue com autoridade, eu quero que você continue de pé, sob verdade e não sob mentira. E só a exposição te recoloca em um lugar de autoridade, debaixo de autoridade, e não em um lugar de autoridade debaixo de engano. Eu, o Senhor, não te darei este álibi. Eu vou te expor por amor a você. Eu vou te expor porque tu és o homem segundo o meu coração. Eu vou te expor porque tu és o meu filho que eu amo, o meu adorador. Encontrei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que cumprirá todos os meus propósitos, diz a Bíblia. Davi agora está ali diante de Urias, e Urias diz: Urias diz: não te darei esse álibi.
Sabe o que ele faz? Escreve uma carta, envia Urias, então vai para a guerra, Urias. Obrigado pela sua posição, obrigado pela sua lealdade, obrigado pelo seu coração. Escreve uma carta para mandar para Joabe, que está lá na frente de batalha, contra os amonitas. Coloque Urias na frente de batalha, na tropa mais avançada, no pelotão de frente, na primeira fileira, e deixo. Sabe o que ele está pedindo? A morte do seu comandante, a morte daqueles que são fiéis a ele. O mais interessante aqui, sabe quem é que leva a carta? Sabe quem leva a carta? O próprio Urias. Samuel ungiu Davi para o trono. Golias ungiu Davi para a guerra. Urias ungiu o coração de Davi. Urias ungiu Davi para a vida, porque falou: cara, tu é tão fiel, depois dessa atitude sua, que promoção você não teria. Eu estou tendo que matar alguém que é fiel, que é leal, que me ama, que ama o meu Deus, que ama Israel. Mais um detalhe do texto: ele era um soldado hitita, ele não era hebreu. Ele era um soldado estrangeiro, convertido ao Deus de Israel. Neste momento, mais convertido que o próprio Davi. Nesse momento, profeta, boca de Deus. Nesse momento, a manifestação da lealdade, da honra, da virilidade, da hombridade. Ele faz a carta e põe no bolso dele e diz: leve. Para quem é esta carta, meu Senhor? Esta carta é de Joabe, tem que ser entregue na mão dele. A certeza, irmãos, que ele não pegaria a carta, que ele não leria a carta. Por quê? Porque ele é fiel. Ele leva a sua sentença de morte e vai ser então assassinado na guerra contra os amonitas. Deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos terminando. Esse espírito que entra na mente, que entra no coração, que entra na vida da gente, por meio, irmãos, da sensualidade, por meio da pornografia, por meio da imoralidade, dos desejos desviados. Ele vai nos levar a fazer coisas, presta atenção, que nunca pensamos em fazer um dia na vida. Estamos terminando, e pega isso no seu espírito. O homem segundo o coração de Deus, do dia para a noite se tornou um adúltero. Do dia para a noite se tornou um traidor. Segundo ponto. Do dia para a noite, terceiro ponto, se tornou um assassino. Porque esse espírito vai te levar, vai levar aquele que está cativo a fazer coisa que você nunca pensou na vida. Como é que você pega 10, 20, 30 mil de uma conta e põe na mão de uma mulher? Não tem sentido. Feitiço. Como é que você trama tudo isso a ponto de matar alguém por causa dessa relação? Fez. Como é que você vai destruir a vida dos seus filhos? Olhe para os seus filhos, lembre do nascimento deles, lembra da primeira fralda, do primeiro banho que você pôde dar. Lembra do seu filho chamando o papai, lembra do seu filho andando de bicicleta, lembra da sua filha sentada no seu colo,
Lembra da primeira vez que você jogou bola com ele? Lembra da primeira vez que você ensinou algo para essas crianças? Como que você vai destruir a sua casa, destruir a sua família? Como que você vai destruir a vida dos seus filhos, a inocência, a adolescência dos seus filhos, abrindo brechas espirituais que para sempre tocarão a vida deles? Como você vai fazer isso? Por causa de uma aventureira? Vou fazer. E faz. E faz. Como engana o pai, engana a mãe, como adolescentes, como jovens, mente para o pai, mente para a mãe. Faz, vira, compra, vende, organiza. Prejudica pessoas, mentem, criam perfis falsos, faz nudes. Homens de Deus, pastores, referências, emburrecidos por esse espírito. Já tratamos de gente, fez nudes. Que diabo que é isso? Que eu não sei nem que é isso, nudes. E o homem foi explicar, não, nudes é a gente manda a foto pelado, manda a foto do pênis para a pessoa, ela manda a foto, demônio. Pastores, quando que alguém pensaria que isso era possível? E a pessoa, irmãos, está tão idiota, que ela está produzindo provas para a sua própria vida. Ela está produzindo provas contra ela. É casado, é casada e está mandando a foto dele pelado. Está produzindo provas. Além de estar, irmãos, totalmente endemoniado, ainda é burro. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quantas pessoas, irmãos, têm fantasias sexuais, adolescentes, com a professora, com a secretária de tal lugar, com a amiga da igreja. Já aconselhei homens na igreja, já aconselhei jovens na igreja, irmãos. Jovens na igreja que se masturbavam pensando em moças do louvor, que se masturbavam pensando em pastoras da igreja. Jovens na igreja que confessaram isso, e tem que confessar mesmo para ser liberto. Você precisa saber até onde vai a loucura de um homem. Até onde vai a perversão, a loucura de um homem. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi está matando um homem íntegro, um homem de aliança, um homem fiel a ele. Porque Deus falou pela boca de Urias: eu não darei a você, Davi, por amor a você, eu juro para você, que não darei para você este álibi. Você vai acabar com o seu casamento. Lembra da sua esposa, do tanto que ela te serviu, do tanto que ela te ama. Ela esteve do seu lado quando você não tinha nada. Ela esteve do seu lado quando você fez aquela cirurgia. Ela esteve do seu lado quando fez aquele acidente. Ela botou comida na sua boca. Ela te deu banho. Ela esteve contigo nos piores momentos. Ela esteve contigo nas piores fases da sua vida. Ela é a mulher da tua aliança. Você vai deixar a sua casa, a sua esposa? Vou deixar. Vou deixar. Sabe, irmãos, quando acaba isso aqui tudo, o profeta Natan chega para Davi e diz assim: Davi, tu poderia ter tido qualquer mulher, porque você já tinha esposa, já tinha mulher e você é rei. Mas a mulher de Urias não. Davi pedindo qualquer coisa que você quisesse para Deus, Deus não te daria. Ele te deu o trono. Ele te deu a sua nação santa, Israel. Ele te deu autoridade, te deu poder, te deu domínio em guerras. Como tu podes se levantar contra o Senhor dessa forma? Aí a sentença é assim: olha, seus filhos farão em público aquilo que você fez no oculto. Deixa eu dizer uma coisa para você: nossos filhos potencializarão aquilo que a gente fez no oculto, se não conseguirmos diante do Senhor quebrar essas cadeias
fechar essas portas, remir a nossa casa. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes nós estamos falando aqui de uma escola, o Marcelo está ministrando na quinta-feira. Às vezes nós entramos em lugares que não conseguimos sair mais de lá sozinho. E não é a comunhão, não é a oração, não é isso, não é aquilo. Você pode ser o homem de Deus que você quiser. Você pode ainda continuar pregando, enganando pessoas e pregando a igreja cheia, pessoas se rendendo a Jesus, você cantando, grava CD. Quantos homens, irmãos, em fornicação, quantos homens em adultério, quantos homens em pedofilia, quantos homens se moveram em tantas coisas para o Senhor. Mas existem lugares da sua vida que você entra, que você não vai conseguir sair de lá só. Você vai precisar pedir ajuda. Você vai precisar pedir socorro. E aí entram os processos, onde homens de Deus te ajudarão a sair desses calabouços, dessas prisões. Porque é necessário falar, é necessário confessar, é necessário chorar, é necessário, irmão, se abrir, é necessário se entregar. É necessário deixar o púlpito, é necessário deixar as vozes, é necessário deixar os instrumentos, as cordas. É necessário, irmãos. Eu quero orar com você. Você sabia que Davi não foi para a guerra. Nessa guerra diz o texto, irmãos, que eles foram vitoriosos, Israel foi vitorioso. Mas Davi está sendo derrotado. Sabe contra quem era esta guerra? Contra os amonitas. Depois nós não vamos ler, você lê Gênesis capítulo 19, anote. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 30, você vai ver a origem de Amon. Os amonitas eram descendentes de Amon. E Amon nasceram de um incesto das filhas de Ló com o seu pai. Incesto é relação sexual entre pais e filhos. Pecado, abominações. Você sabia que existem leis na nossa nação para que isso seja permitido? Você sabia que um dos líderes da subversão, um dos líderes das ideologias desconstrutivas, progressistas, dizia assim: olha, nós só conseguiremos o auge da rebelião quando o incesto for aprovado como lei. Quando for aprovado como lei, pai ter relação sexual com filha, filha com pai, irmão com irmã. Existe isso para ser trabalhado como lei na nação. Homens precisam se levantar, não só para blindar a sua casa, mas para blindar a sua cidade, para blindar a sua nação. E nunca alguém vai me convencer: não, fica quietinho, só ora. Não, eu não vou só orar, não, eu vou gritar, eu vou ensinar, eu vou pregar para você, eu vou para a internet, eu vou fazer o que pode ser que não resolva, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Homens precisam se levantar, irmão, sair dessa passividade, dessa cara de pastel amassado e lutar. Então, Ló teve relação sexual com as filhas, isso chama incesto. As filhas embebedaram a Ló, deram vinho para ele, ficou doidão, dormiu com as filhas, e as filhas tiveram um filho, e desses filhos saiu 2 gerações, Moabe e Amon. Aí quem lá na frente aparece no caminho de Israel? Amon, que nasce da onde? De um incesto, de um pecado sexual, de uma imoralidade, de um pecado de perversão, de pornografia, de sedução,
de embriaguez, um pecado de imoralidade, uma perversão sexual, nasce Amon. Amon se estabelece lá na frente. Para quê? Para parar o governo de Davi. A Arca da Aliança está na frente do combate. O povo de Israel vai e vence a guerra contra Amon. Mas Davi perde a guerra contra Amon. Por isso que ele não foi lá. Porque ele já está perdendo para esse principado lá, na cama de Betseba, ou na sua própria cama. Amon está vencendo ele lá. Amon está vencendo ele lá. Davi, irmãos, venceu todos os inimigos que vieram de fora. Davi venceu o urso. Davi venceu o leão. Davi venceu Golias. Aí para o inimigo interno, ele perdeu. Quando você diz assim, não pastor, mas a Betseba também é externa, ela está de fora. Mas ele perdeu para ele mesmo. Ele venceu o leão, ele venceu o urso, ele vence Golias e perde para si mesmo. Eu quero terminar e vou continuar isso aqui na próxima reunião, irmãos. Tem muita coisa para a gente falar. Ler os textos de Provérbios que embasam tudo isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que, sabe, como uma ave, um pássaro que se apressa para o laço, para a armadilha, assim é o homem atrás da mulher adúltera, atrás da mulher sedutora. Como uma ave que se apressa para o laço, se apressa para a armadilha, para ficar preso no cativeiro, assim é a mulher, o homem atrás da mulher adúltera. Como um boi forte, como um boi que caminha para o matadouro, cabeça baixa, sabendo que vai ser abatido, como um boi caminha na fila do abate para o matadouro, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Assim é o homem, na sensualidade, na imoralidade, que segue, que caminha atrás da mulher adúltera. A Bíblia é tão clara, a gente podia falar. Só que eu quero terminar não falando disso. Eu quero falar para você. Quando Davi, irmão, sai disso aqui tudo em arrependimento, eu não poderia deixar de falar do antídoto. Quando falei do veneno, não adiantou Davi tentar ser melhor, não adiantou Davi tentar não pecar mais, não adiantou Davi tentar corrigir. Deus, por amor, expôs Davi. Eu não vou te dar esse álibi. Se você se esconder atrás disso, Davi, você vai continuar sendo rei. Você vai continuar com o trono, mas sem a minha presença. Você continua no trono, mas sem o meu espírito. Mas se eu expor você por amor, você temporariamente perde o trono, mas continua com a minha presença. Mas continua com a graça, com a unção sobre a sua vida. Eu preciso tirar os seus álibis. Deus tirará os nossos álibis. Deus exporá as nossas mentiras. Deus espremerá as nossas feridas. Deus espremerá as nossas feridas, para que possamos ser curados, para que o pus da ferida purulenta, necrosante, fétida, para que esse pus saia. Deus vai nos expor, irmão, por amor. Não é um Deus de vingança, é um Deus de amor. Davi, eu te quero no trono em autoridade, eu te quero no trono em legalidade, eu te quero no trono em santidade, eu te quero no trono da forma correta. O que adianta o trono sem Deus? Por isso, irmãos, que Davi, quando se arrepende de tudo isso, ele escreve alguns salmos. E escreve: Deus, tire o que quiser de mim, só não retire de mim o teu espírito. Pode tirar o trono, tira o exército, tira o palácio,
tira o povo, tira o título, tira a coroa, tira cetro. Se quiser me mande de volta para as malhadas, mas não retire de mim o teu espírito. Uau! Um homem, irmãos, que teve que vir à tona, que teve que sair do armário, que teve que vir para fora, mostrar suas mazelas, ser olhado sim, virado, ser criticado, ser apontado. Esse é o caminho do retorno. Às vezes vai sair daquela igreja porque as pessoas estão me olhando assim, as pessoas estão me olhando assado, estão falando de mim. O que você quer que seja feito? Que amarre as línguas das pessoas, que ponha uma venda nos olhos virados? Consequência daquilo que fizemos: pequei contra ti, Senhor. Filho pródigo voltando, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um empregado. E o Senhor falou: meu filho nunca será empregado, eu te recebo de volta, coloco o anel nos teus dedos, sandália nos teus pés, roupa nova no seu corpo. Davi enfrentou tudo isso, saiu no diário de Jerusalém. Ele foi exposto sim, ele teve que abandonar o palácio, saiu fugido. Um homem está lá e começa a apedrejá-lo. O exército de Davi quer matá-lo. E ele está fazendo o quê? Davi fala: não faz nada não. Quem sabe não foi Deus que mandou ele me apedrejar, porque esse era o destino de um homem em adultério. Mas por que ele não morreu apedrejado? Porque o Senhor revogou a sentença. Quando ele se ajoelha e se arrepende, o Senhor diz para ele: não morrerás, mas a espada não se apartará da sua casa. Tem consequências. Mas escuta isso aqui, pega aqui e a gente ora. Davi, quando você vê os salmos que ele escreve, ele não diz: oh Deus, minha mulher não me queria mais, minha mulher era fria, minha esposa não tinha relação sexual, oh Deus, a Betseba era muito linda, oh Deus, eu não resisti, oh Deus, o meu patrão, oh Deus, o pastor, oh Deus, a vizinha, oh Deus. Ele diz: não, sou eu. Sou eu. Sabe o que ele diz? Não diz nem assim: Deus, tira de mim esse principado. Ele diz: não, devolva-me a alegria da salvação. Ele diz assim: devolva-me a voluntariedade, devolva-me espírito voluntário. Os olhos dele saíram daquilo lá. Ele não diz: tira o principado, tira o demônio, faz aqui libertação, manda o demônio embora. Deus, o demônio está aqui, ai, estou preso no demônio, estou preso, põe óleo aqui. Não, ele diz assim: Deus, me devolva o amor pela guerra, me devolva o amor pelo combate, me devolva aquilo que eu amo, porque foi por deixar isso que eu caí naquilo. O foco não está no demônio, o foco está em me afastar de ti, em me ausentar da tua presença, em sair de lugares em que eu não deveria ter saído. Me devolva a minha espada, Deus. Me devolva a vontade de lutar pelos meus soldados. Deus, me põe no lugar de Urias. Deus, me faça me alegrar com a guerra. Foi para isso que ele foi chamado. Aí volta para ele, irmãos, aquilo que ele foi chamado para fazer. Ou seja, ele foi restituído na sua identidade. As defraudações, as âncoras que existiam no seu ser vão sendo apagadas à medida que voltamos à nossa identidade, à medida que focamos no Senhor e não no demônio, que focamos no Senhor e não na fraqueza, que focamos no Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então é Deus, Deus vem, me devolve a guerra, me devolve a luta, me devolve a função, me devolve o que eu preciso fazer. Deus,
E ele se apegou ao Senhor. E não há principado, não há potestade, não há demônio, grande, pequeno, pé de chinelo, não há nada que resista ao poder do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmo 51, põe aqui, pode ficar de pé. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ou seja, eu tenho culpa e eu tenho pecado, a minha culpa. Põe seus olhos aqui, não se pede com quem está se movendo, não. Lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha o que eu falei para você. Ele está dizendo aqui: eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ou seja, ele está confessando aqui: eu tenho uma fraqueza. Até aqui eu me mantive firme. Tem muita gente aqui, irmão, aqui dentro. Deus está te livrando hoje. Deus está te falando: não faça aquilo que você pensou em fazer. Sai desse lugar. Tem homem aqui, irmãos, precisando olhar para frente com cara de homem. Para de olhar assim, ó. Olha com cara de homem, falando: Deus, me ajuda. Eu sou miserável, desgraçado, sou pecador. Deus, eu estou a ponto de cair, a ponto de pecar. Deus, eu não paro de me masturbar, pornografia, esse inferno desse celular. Queima o celular, irmão. Se apega no Senhor. Vira o jogo. Se entregue ao Senhor. Ele está confessando aqui: essa é a minha fraqueza. E o meu pecado, qual é o meu pecado? Adultério. Qual é o meu pecado? Sensualidade. Qual é o meu pecado? Fraqueza sexual. Davi está dizendo: e o meu pecado me persegue todo dia. Aí o salmo que ele escreve, olha aqui: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eita Deus! Você está vendo isso aqui, irmão? Quem já fez uma oração dessa? Falando para Deus: o Senhor tem razão, o que o Senhor fez ainda é pouco, porque o Senhor é misericordioso. Não, Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, a culpa não é minha, o fulano, minha esposa. O Senhor sabe, né? A mulher lá não deu em cima de mim, o Senhor sabe, né? Estava tão fácil aquele dinheiro, né? Deus, não consegui. Olha aqui, irmãos: contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Isso aqui é uma oração. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Isso aqui é uma oração, irmãos, do Salmo. Isso aqui não é um texto, é a oração de Davi. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Faz de novo. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha o que ele está dizendo, irmãos: os ossos que esmagaste. Ele foi esmagado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. É o original. Sabe o que ele está falando? Eu posso ser quem o Senhor me chamou a ser. Não por mim, mas se o Senhor quiser eu posso. Eu já fui,
o homem que o Senhor me chamou para ser. Sair desse lugar. Eu quero voltar, Deus. Não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me, por favor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Tantas orações Davi fez depois da queda, dizendo: restaure em mim a tua alegria e me devolve a minha missão. Porque se os meus olhos estiverem em te obedecer e fazer aquilo que eu fui criado para fazer, não restará lugar para que esses espíritos destruam a minha vida, a minha adolescência, a minha juventude. Filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há pesquisas que afirmam que 90% dos homens na igreja, essa é uma pesquisa feita com homens evangélicos dentro da igreja, 90% dos homens dentro da igreja já passaram pela pornografia, fora os que ainda estão nela, casados, solteiros, 90%. Deus quer te tirar desse lugar. O pastor Marcos já falou aqui que numa pesquisa de cérebros, pegaram ali o estudo de cérebros de pessoas que morreram, dependente em heroína, dependente em cocaína, dependente no crack, tem lesões cerebrais de vícios. Aí pega um cérebro, um estudo mostra isso, com a pior mancha, com a mancha mais negra, com a maior mancha. Que tipo de droga é essa? E um médico cientista diz: esse é um cérebro de um viciado em pornografia. Real, irmão, real. Disfunção cerebral. As coisas não vão, o ministério não rompe, as coisas não acontecem, vida financeira não avança, casamento não liga, irmão, não dá liga. Tem mês que o trem está fervendo, que o trem está, sabe, lua de mel, daquela coisa quente, no outro mês já está um inferno. Os filhos tudo indo embora. Te converte, querido, em nome de Jesus. Muda verdadeiramente de vida. Te lança no chão e fala: pai, eu sou desgraçado. Pouco me importa quem está pensando, quem está vendo, eu devo é para o Senhor, Deus. Se eu não mudar nessa vida, Deus, o que vai ser? Da minha mulher, dos meus filhos, dos meus negócios, do meu ministério, da minha casa. Deus quer libertar você. Por isso eu quero que o Natan toque uma música de adoração. Eu vou parar de falar para que você possa falar com Deus. Se você quiser dar um passo para Ele, vem aqui na frente, tem muito espaço, não precisa aglomerar não. Ajoelha nessa escada, deita no chão, sobe aqui em cima, ó. Se você quiser naquele lado lá, ó. Vai lá atrás, fala alguma coisa para o Senhor. Eu tenho certeza que você tem algo a se arrepender nessa noite, a falar: Deus, renova a minha aliança, me devolve a minha missão, tira os meus olhos do pecado e coloca na cruz. Amém? Vamos orar, vamos ter alguns minutos. Pai, em nome de Jesus,